Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 10, Montando uma equipe. Esta parte da história mostrará partes no paraíso e no inferno. Se isso te incomodar, sinta-se à vontade para pular esta parte do capítulo contra a barra. A Casa da Coruja. Após a luta, Spawn e Luz, que se tornou a Redentora, voltaram para casa com um novo companheiro, Jack Estacado, que estava em sua forma humana. Eles não eram os únicos na casa, pois Gus, Vilo e Amit, junto com seus pais, estavam na sala de estar querendo saber o que estava acontecendo. Spawn ficou parado na janela olhando para fora enquanto via que a tempestade não parava, com mais raios atingindo o chão e até começou a chover, não uma chuva torrencial, mas chuva de verdade, algo incomum neste mundo. Spawn continuou olhando para a janela, ignorando algumas das reclamações que ouvia dos pais sobre tudo aquilo. Eda e Lilith estavam tentando acalmá-los, mas era difícil, pois eles reclamavam do perigo que as crianças corriam. Luz estava quieta, sentada no sofá, lembrando-se da verdade. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Enquanto eles continuavam gritando, Spawn apenas olhava pela janela com a mão fechada em punho, encarando a chuva com raiva, pois agora sabia do perigo que ele e sua família corriam, já que seu inimigo, Justice, havia espalhado Capela por este mundo para caçá-lo. Ele sussurrou para ele mesmo: Malebolgia. Olha, tudo o que estou dizendo é que todo esse problema começou quando essa humana e seu pai vieram para o nosso mundo e antes que Odalia pudesse dizer qualquer outra coisa, eles ouviram uma janela sendo quebrada. Silenciando a sala enquanto todos olhavam para Spawn, que acabará de socar uma janela com frustração. Ele se virou e olhou para eles. Seja qual for o seu problema, não importa mais, disse ele, olhando para eles. Alguns tinham olhares de medo, outros de irritação. Ele caminhou até eles. As regras mudaram. Agora Malebolgia está enviando demônios para cá. Perry Porter, o pai de Gus, olhando para ele e erguendo uma sobrancelha. E daí? Temos demônios aqui. Se eles têm medo de um homem procurado, então. Antes que ele pudesse terminar, Spawn agarrou sua camisa e o empurrou contra a parede, fazendo-o olhar para o rosto de Spawn, que tinha uma mistura de raiva e medo. Os demônios que ele está enviando são diferentes dos demônios das Ilhas Ferventes. Ele gritou, soltando-o enquanto olhava para todos. Essas versões de demônios são dos confins do inferno. São monstros impiedosos que matam por diversão e agora ele vai mandá-los para cá. Droga, ele já mandou o Chapel, é mais provável que mande outros também. Dizendo isso, Spawn teve alguns flashbacks de uma pessoa em particular que ele não quer neste mundo, mas ele o eliminaria com prazer desta vez, se ele voltasse. Ele sussurrou para si mesmo: é melhor você ficar no inferno, Billy. Seu gordo doente. Ok, entendemos que esses demônios são diferentes e mais malignos, disse Eda, caminhando até Spawn com os braços cruzados. Mas isso não explica o que está acontecendo com as Ilhas Ferventes? Quer dizer, temos chuvas de água, pelo amor de Deus, e Luz agora tem superpoderes, disse ela, olhando para Luz, que estava quieta e não tinha dito nada. Jack se pronunciaria, tendo uma ideia do que aconteceu. Talvez essa tenha sido a resposta do céu para toda aquela coisa do Spawn. Eles usaram Luz e a transformaram nessa guerreira redentora para lutar ao lado deles. Mas por que Luz? Amit perguntou, parecendo preocupada, não querendo que Luz corresse perigo e tendo um mau pressentimento sobre o que eles queriam dela. Pelo que eu sei, essa garota tem um coração de ouro, ela se importa com as pessoas e as ajudaria. Jack olhou para Luz, que apenas olhava para o chão sem dizer nada, e depois olhou para Spawn, que também estava cabisbaixo, sentindo-se culpado. Isso fez Jack suspirar, e talvez porque o céu sabe que Spawn é o pai de Luz. Eles sabem que ele teria se contido, mas garantiram que Luz não se contivesse. Devem ter enchido a cabeça dela de raiva. Não. Luz falou, chamando a atenção de todos. Ela lentamente olhou para cima e para o pai. Eles só me mostraram a verdade, disse ela. Todos viram Spawn desviar o olhar, envergonhado. Mesmo que Luz não quisesse matá-lo, ainda havia algumas coisas que precisavam resolver. Ninguém na sala sabia o que estava errado,
exceto Spawn e Jack. Ele suspirou, mas falou: olha, seja qual for o motivo, temos um grande problema. Ele colocou as mãos nos bolsos, olhando para todos. Acho que este lugar é uma merda. Se o céu e o inferno tivessem criado as Ilhas Ferventes, seria um campo de batalha. Céu. No reino dos céus, dizer que é lindo é um eufemismo. É um mundo para onde vão os santos e as almas inocentes, e também há anjos guerreiros que estão se preparando para uma batalha que acontecerá em breve, embora o campo de batalha tenha mudado. Em um campo de treinamento, um anjo de armadura praticava seu combate com espada em manequins holográficos, bloqueando os atacantes com sua espada e contra-atacando com a sua própria. Este guerreiro era Tirael, o arcanjo da justiça, e como ele pratica sua luta, ele ouviu uma voz atrás dele. Você parece estar chateada, querida? O anjo era da classe guerreira, assim como ele. Ela tinha longos cabelos brancos e usava armadura não apenas no corpo, mas também em suas asas. Esta é Uriel, esposa de Tirael. Não era incomum que anjos ficassem noivos e se apaixonassem uns pelos outros. Oh, Uriel, só um segundo, disse ele, terminando seu treinamento após cortar as 3 cabeças dos manequins holográficos. Desculpe, eu estava terminando, disse ele em um tom mais alegre enquanto se aproximava. Os 2 anjos se abraçaram, com suas asas cobrindo uma a outra. Tirael, estou com você há décadas, então sei quando algo está te incomodando, disse ela com um tom preocupado. Conhecendo seu marido há tanto tempo, ela sabia quando ele mentia ou não. Ele apenas suspirou, olhando para o chão, e ela lentamente moveu sua mão direita para segurar o lado direito de seu capuz, fazendo: olhe para ela. É a humana, não é? Estamos fazendo uma criança lutar nesta guerra, disse ele com tristeza e preocupação. Embora alguns não vissem problema nisso, muitos outros anjos veem, sendo Tirael um deles. Ela não deveria fazer parte desta guerra, ela é uma alma inocente que deveria viver sua vida com felicidade e alegria. Amado, não temos escolha. Para vencermos esta guerra, devemos usar alguns métodos questionáveis, disse Uriel. Embora ela também não gostasse da ideia de usar uma criança para a guerra, ela sabia que foi escolhida por um motivo. Não havia outra pessoa no mundo humano que se encaixasse no papel de redentora do que ela. Ela parou de abraçá-lo e, com um gesto de sua mão, grandes orbes de luz apareceram do chão e flutuaram ao redor deles, cada um mostrando momentos heróicos que Luz tinha feito por seus amigos e pelo povo das Ilhas Ferventes. Na verdade, eles usavam as mesmas esferas de luz que o glifo de Luz-Luz. Vendo como ela liberta pessoas falsamente presas por terem habitat em comum e depois ajuda alguém que estava tendo problemas na escola, até mesmo ajuda um inimigo que eles sabem que logo se tornará dela amante, mas o que fez Tirael saber que ela era, de certa forma, perfeita para o papel de redentora foi quando ela destruiu seu único caminho de volta para casa para impedir Belos. Seu coração é puro, embora nublado por seus pensamentos de que toda falha é dela. Ela ainda é perfeita para ser a guerreira de Heaven, disse Uriel com um sorriso. No entanto, ela viu que Tirael ainda parecia abatido e desanimado com tudo isso enquanto segurava uma esfera de luz. Dentro dela, via Luz e sua mãe sorrindo. E ainda assim, nós a fizemos tentar matar o próprio pai, disse ele com um tom triste. E ela deveria ter feito. Os 2 anjos olharam para o cavaleiro anjo totalmente armado, e Tirael suspirou, dizendo baixinho, Imperius. Olhando para ele com os braços cruzados, irmão, certamente você entende que fazer uma criança matar o próprio pai é errado. Errado, irmão. Ele disse, parecendo um pouco irritado. O pai dela é um monstro. Tudo o que fizemos foi mostrar a ela que tipo de monstro ele é, disse ele, embora olhasse para o irmão e se perguntasse, para um arcanjo da justiça, por que você está defendendo essa criatura infernal? Eu posso ser a justiça, mas não sou cego, ele é apenas um homem que cometeu erros, disse ele, fazendo Império zombar enquanto se afastava, não sem antes olhar para trás para o irmão. Não se engane, Tirael, se essa criatura infernal representar uma ameaça ao nosso exército e ficar em nosso caminho, ele morrerá, disse ele enquanto continuava andando, deixando-o. Havia 2 anjos ali.
Não demorou muito para que Uriel também partisse, mas não antes de beijar a bochecha direita de Tirael. Sozinho, ele começou a pensar, imaginando se talvez tivessem ido longe demais em busca da vitória nesta guerra. Tirael caminhava até a beira do prédio e olhava para as nuvens abaixo. Com um aceno de mão, as nuvens giravam em um movimento de tornado e lá dentro estava o mundo das Ilhas Ferventes. Olhando para baixo, ele dizia para si mesmo: se ela precisa fazer parte desta guerra, ela não lutará sozinha nesta batalha. Ele dava um salto da borda. Inferno. O inferno, uma terra de dor e sofrimento para aqueles que pecaram contra a moral, um lugar horrível de se estar, mas para os demônios, é uma terra de prazer doentio ao ouvirem os gritos das almas em sofrimento. Contudo, a maioria dos demônios está ocupada demais se preparando para a batalha, com suas armas empilhadas. Olhando para o exército, o demônio conhecido como Malebolgia, um dos governantes do inferno, sorriu olhando para o exército: em breve teremos nossa guerra, não mais. Podemos esperar pelo apocalipse na terra, pois podemos tê-lo nas Ilhas Ferventes. Mas ele pensou por um momento e suspirou de frustração. Mas como aquela vadia destruiu a porta do portal e quem sabe o que ela fez com a chave, levará algum tempo, disse ele com raiva e, enquanto se afastava, deu um tapa em um demônio aleatório e o soco foi forte o suficiente para que sua cabeça explodisse em vários pedaços com sangue espalhado por toda parte. Mas ele parou e pensou por um momento e então sorriu. Não está completamente perdido, disse ele enquanto levantava a mão onde o sangue do demônio estava espalhado por toda parte e o sangue mostrando uma imagem de Belos e isso fez sorrir. Eu ainda tenho meu boneco e pensar que ele realmente acredita que é o herói desta história. Que tolo! Ilhas Ferventes, a casa da coruja. Todos ainda estavam na casa, exceto os Blitz, que saíram. Amit se sentiu mal por ter que ir embora, mas prometeu à luz que voltaria. Os pais de Gus e Vilo ainda estavam por perto. Spawn estava em seu quarto olhando pela janela, vendo a tempestade, mas continuava tendo a visão de sua filha se tornando a Redentora e de como eles lutavam. Isso o atormentava porque ele estava lutando contra sua própria carne e sangue, mas enquanto olhava para a janela do quarto, ouviu alguém chamar. Papai. Quando Spawn se virou, viu sua filha Luz parada do lado de fora da porta, com olheiras de tanto chorar que nem se deu ao trabalho de tirar o uniforme escolar. Ver o quão triste seu filho estava partiu o coração de Spawn, sabendo que, por causa do que Luz sabia, mais do que nunca ela se sentia um fardo, e mesmo que não fosse, especialmente aos olhos de Spawn, para ela, não se sentia assim. Você está ocupado? Ela perguntou com uma expressão séria. Com um tom quase cansado, ela ficou parada na porta, esfregando o braço esquerdo sem jeito. Não, eu não estou ocupado, meu bem, disse ele enquanto caminhava até ela e se ajoelhava, olhando em seus olhos. Luz, você está se sentindo bem? Perguntou ele, realmente preocupado com ela. Pai, seus poderes são realmente fortes, não é? Ela perguntou. Spawn assentiu com a cabeça, vendo Luz já com os olhos marejados novamente. Então, você pode me fazer um favor? E você pode me fazer esquecer o que eu sei sobre você e a mamãe para que eu possa sentir que fui desejada, e não uma criança fruto de um acidente. Ouvir sua filha dizer isso fez Spawn chorar também, vendo quanto a verdade a machucou, a ponto de ela sentir que não era quem ela queria. Oh, minha filha, disse ele, sabendo um pouco de espanhol, e a abraçou forte. Como eu disse antes, meu amor, você não é um acidente, não pense assim de si mesma, disse ele. Para ela. Não conseguindo mais conter suas emoções, ela retribuiu o abraço apertado, chorando no ombro do pai. Seu choro era alto e, ao ouvi-lo, King e Eda viram isso. King também tinha um olhar triste e caminhou até eles. Spawn e Luz viram King os abraçando e disseram: Eu sei que este é um momento triste, mas espero que o poderoso rei dos demônios possa ajudar vocês, disse ele, fazendo Luz dar um pequeno sorriso para King. Então Eda se juntou a eles e os abraçou, dizendo também: Eu não sei o que aconteceu, mas não se sinta indesejada aqui, Luz, porque e você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, disse ela, e isso fez Luz chorar ainda mais.
Enquanto o grupo se abraçava, Spawn chicoteava. Algumas lágrimas escorreram pelas bochechas de Luz. Sinto muito que você tenha descoberto assim, Luz. Eu não queria te magoar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Ele lutou com as palavras, pois sentia que nenhuma quantidade de desculpas poderia apagar o que ela sabia sobre ele e o quanto ela estava sofrendo por causa dele. Ele começou a chorar lentamente, com lágrimas verdes. Sinto muito, Luz, por tudo que eu fiz, disse ele, pensando que ela nunca o perdoaria depois de saber que ele estava tendo um caso com ela. Mãe. Mas ficou chocado ao vê-la abraçá-lo com força, fazendo olhá-la surpreso enquanto ela lentamente esboçava um pequeno sorriso. Eu sei, pai, ainda dói, mas eu sei. Você me ama e ama a mamãe, vai levar um tempo, mas... Eu ainda te amo, pai, disse ela, fazendo Spawn abraçá-la ainda mais. Ficou um silêncio por um tempo enquanto o grupo se abraçava, mas ouviram uma batida suave na porta, fazendo-os olhar para Jack, que estava parado ali com os braços cruzados. Desculpe interromper este pequeno momento, mas precisamos conversar, disse ele, voltando para a sala de estar. Quando o grupo parou de se abraçar, com Spawn e Luz enxugando as lágrimas, outra voz foi ouvida. Mas apenas Spawn podia ouvi-la. Ela exala inocência. Mate-a, Jack. Devore a alma dela. Quando Spawn ouviu aquela voz, olhou para Jack com raiva, mas então se lembrou do que disse quando lutaram contra o Redentor. Ele estava se perguntando como podia ouvir a voz, mas viu Jack olhando para ele com uma expressão impassível. Você ouviu, não é? Perguntou, com Spawn balançando a cabeça. Faz sentido, vendo a escuridão, e ele terá uma ótima parceria. Eda, King e Luz olharam para Spawn preocupados, e ele retribuiu o olhar e suspirou, eu explico depois. Como todos estavam na sala de estar, tudo ficou em silêncio novamente. Spawn logo se pronunciou, ok, pessoal, escutem. Eu sei que há muito o que conversar, mas eu sei muito pouco, mas juro que vou explicar. Ei pessoal, tem alguém na porta. Out disse, deixando Spawn ainda mais frustrado. Out continuou falando, e ele parece ser um cara legal, disse ele, abrindo a porta. Enquanto todos olhavam para fora, ficaram chocados ao ver um homem com a cabeça coberta por um capuz e uma grande espada dourada. Estou aqui para ver o mortal chamado Luz. Com raiva, Spawn avançou contra o guerreiro anjo Tirael, transformando sua capa em um machado. Quando ele atacou o anjo, Tirael bloqueou o golpe com sua espada. Quando as duas lâminas se chocaram, Spawn olhou com raiva. O que você quer da minha filha, seu filho da puta? Spawn gritou. Para falar. Albert Francis Simons, disse Tirael, sabendo o nome completo de Spawn. Mas antes que Spawn pudesse atacar novamente, ele ouviu um alto pare, fazendo-o olhar para sua filha Luz, que correu para fora e encontrou os dois. Enquanto Luz olhava para o anjo, ela se lembrou da voz e seus olhos se arregalaram. Você era quem estava falando na minha mão, quem me disse para perdoar meu pai, disse ela. Ao dizer isso, todos saíram e olharam para o anjo. Eda, King e Lilith se aproximaram para que pudessem fazer parte do conversa. Tirael olharia para a Luz e acenaria com a cabeça. Sim, sou eu quem falou com você. Sou Tirael, o arcanjo da justiça, e... Ele inclinaria a cabeça em sinal de respeito a ela e a todos na casa da coruja. Vim para ajudar. Quando Luz ouviu isso, ficou confusa, mas chocada quando Spawn o agarrou pela gola, olhando para ele com ainda mais raiva. Você veio ajudar. Então tire esse poder que colocou na minha filha. Ela não é uma arma para vocês, seus idiotas, usarem, disse ele, mas Tirael agarrou seu braço e o jogou no chão. Antes que Spawn pudesse se levantar, a ponta da espada de Tirael estava perto do pescoço de Spawn, fazendo-o olhar para cima. Eu sei que ela não é uma arma. Vim para ajudar a controlar seus poderes e ajudar a construir uma equipe para impedir a guerra que se aproxima, respondeu ele. Uau, uau! Você quer que a Luz seja a líder de uma equipe? Eda disse, chocada, mas quando viu Luz franzindo a testa, um pouco insultada,
Ela rapidamente respondeu: quer dizer, ela é uma criança muito legal, eu consigo ver isso, mas... ela é uma criança. Tirael suspirou. É verdade, ela é uma criança, mas uma que tem um poder que rivaliza com o de um Elspon, disse ele, fazendo todos ficarem em silêncio enquanto continuava falando, principalmente com Luz, que estava parada ali, chocada. Luz. Nós não temos o direito de pedir que você lute em nossa guerra, mas precisamos da sua ajuda. E por que não eu? Spawn perguntou, fazendo Tirael olhar para ele por um momento. Enquanto ambos se encaravam, Spawn suspirou e assentiu. Tudo bem, eu entendo, mas por que minha filha? É simplesmente incrível, disse ele, olhando para Luz, que retribuiu o olhar, curiosa para saber o que ele diria. Ela tem a capacidade de mudar uma pessoa para melhor. Eda era uma ladra. Lilith era escrava de um louco. Até mesmo suas amigas da escola melhoraram graças a ela. Dizer isso fez Luz se emocionar um pouco, já que poucas pessoas dizem isso. Ok, anjo, você me convenceu, disse Eda com um sorriso. A garota definitivamente pode melhorar as pessoas, disse ela, orgulhosa por Luz estar recebendo tantos elogios. Quando Luz olhou para o pai, que ainda não tinha certeza sobre tudo isso, ela se aproximou dele. Pai, eu sei que você não gosta disso, mas talvez seja melhor assim. Eu tenho poderes agora e preciso treinar para ajudar as pessoas que amo, disse ela, e por algum motivo, sua mente se concentrou não apenas em sua família, mas uma certa bruxa de cabelos verdes. Spawn suspirou, coçando a nuca. Tudo bem, mas eu vou te ajudar e, se eu achar que algo é muito perigoso, você tem que me ouvir, me prometa isso, disse ele a ela, e Luz assentiu com a cabeça. Ambos olharam para Tirael, mas não apenas para eles, como também para Gus, Vilo e sua família. Eda, King e Lilith olharam para o anjo. Jovem humana Luz, embora você e seu pai desempenhem papéis importantes na próxima batalha, saiba que você não estará sozinha, e não me refiro apenas às pessoas desta casa. Quando ele disse isso, todos me olharam estranho, se perguntando o que ele queria dizer. Bons Borog. Embora alguns sejam cruéis com um coração sombrio, mas eles serão úteis na guerra que se aproxima. Em Bosborog, um grupo de caras do imperador estava caminhando pela rua quando ouviram um som vindo de trás deles. Eles se viraram e viram o que parecia ser um caminhão de sorvete com um palhaço de fogo no teto. Antes que um dos guardas pudesse dizer qualquer coisa, as armas na lateral do caminhão começaram a girar e abrir fogo, matando apenas um guarda. Quando eles caíram mortos no chão, os outros olharam para o caminhão com medo e viram um homem saindo do veículo. Era um homem grande com uma máscara de palhaço segurando um facão. Conforme ele se aproximava, o guarda estava prestes a lançar um ataque mágico quando teve a cabeça apunhalada pelo facão que o psicopata jogou em sua cabeça. Cuidado, mundo! Guloseimas na cidade. Bonsborog, outro lado da cidade. Alguns também terão um coração de ouro e ajudarão quando as pessoas estiverem em perigo. Uma garota bruxa estava correndo pela rua sendo perseguida por alguns guardas quando chegou a um beco atrás de um quarteirão perto de uma parede. Ela se virou e viu alguns guardas caminhando perto dela. Ela fechou os olhos, preparando-se para ser presa pelos guardas ou pior, mas ela. Dois guardas se assustam com dor, fazendo-a abrir os olhos para ver um mosqueteiro de cabelo curto, um homem verde com uma grande barbatana na cabeça. Pensando que ele ia machucá-la, ela deu um passo para trás, batendo as costas na parede, mas o homem caminhou lentamente até ela, levantando a mão no ar. Ei, está tudo bem, eu não vou. Eu só preciso saber onde estou? Perguntou ele educadamente, fazendo-a olhar para o homem. Quem é você? Meu nome é Oficial Dragão Selvagem. Floresta. Até seus amigos ganharão poder para ajudá-la em sua luta. A Amit dava um passeio pela floresta, querendo ficar longe de sua família, já que mais uma vez sua mãe reclamava de Luz e de seu pai. Enquanto caminhava, ela notou algo na floresta. Ela caminhou mais perto e notou uma manopla de alguns tipo sentado no chão. Imperadores, castelo.
Mas temo que nossos inimigos também se fortaleçam. Violator estava na sala do trono junto com a guarda dourada, Chapel e Belus. Enquanto olhavam, Violator batia palmas e logo um grupo de homens entrava na sala do trono. Eles usavam roupas com fios que as bruxas não reconheciam, porém Chapel os viu e teve a sensação de que eram de seu mundo, já que a maioria carregava armas modernas, mas também tinha armaduras sombrias. Ver essa nova geração de soldados fez Belus sorrir por baixo da máscara. Casa da Coruja. Mas não importa o que aconteça, saiba que enquanto sua equipe estiver unida,